Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cléciane Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais. Vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela para caso você quiser me seguir e acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também e não perder quando o vídeo for postado aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto sobre discernir os tempos. E o texto base se encontra lá no Salmo 91, no verso 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse salmo fala sobre a brevialidade da humanidade e que Deus nos faz entender que nossa vida é breve aqui, então nós precisamos contar os nossos dias, ser intencionais nos nossos dias, aprender a discernir os tempos, as estações, o que o Senhor quer que nós façamos em determinados momentos da nossa vida, porque em Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para plantar, para colher, para tudo. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus para entender qual é o propósito dele para aquele momento da nossa vida. Precisamos aprender a contar os nossos dias, para que assim a gente possa ser intencional nas coisas que fazemos e não desperdiçar o tempo que Deus nos dá, porque quem discerne os tempos sai na frente. Quem discerne os ambientes consegue combater o maligno. Quem discerne as estações consegue ser intencional na busca por viver a vontade de Deus. Precisamos buscar em Deus essa compreensão de como usar os nossos dias, os dias que Deus nos deu na terra, mesmo que breves, porque com o Espírito Santo em pouco tempo nós fazemos coisas grandiosas que sozinhos nós não conseguiríamos. Então nós precisamos buscar essa compreensão, o que Deus quer de nós, qual que é a vontade dele para a nossa vida durante esse tempo. Será que é tempo de você colher? Será que é tempo de buscar direções novas? Buscar fazer coisas diferentes? Será que não é tempo de você usar? Será que não é tempo de você buscar mais aquilo que Deus tem para te entregar, mas que Ele não entregou ainda porque você não buscou o suficiente? Porque na palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos apenas buscá-lo, porque nós certamente encontraremos. Quando Deus nos diz para contarmos os nossos dias, para sermos sábios, então fala sobre ter sabedoria para lidar com os nossos dias. Quando você discerne o que está para acontecer, as estações, então você vai criando um coração sábio, você vai aprendendo de como Deus agiria, como Jesus Cristo faria, porque quando ele veio à Terra, ele sentiu tudo o que sentimos, ele fez muitas coisas para mostrar que mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou e veio na forma humana. Ele foi 100% homem, 100% Deus. E ele abriu mão da sua majestade para se esvaziar. Embora ele sendo Deus, ele não usou os poderes de Deus. Ele também foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo seu Espírito, para concluir a sua missão aqui na Terra. Então, Jesus Cristo nos mostra que se ele conseguiu, nós também conseguiremos com o Espírito Santo. E a busca por um coração sábio é estar disposto a viver a vontade de Deus, estar disposto a se submeter a Deus, a viver de acordo com os princípios divinos, de acordo com os mandamentos que Deus diz na sua palavra, para que a gente honre a Deus e para que a gente traga benefício a nós mesmos e aos outros, porque nada nessa vida é sobre nós, é sobre servir, é sobre o outro, é sobre a glória de Deus. Precisamos agir com intencionalidade e a buscar uma revelação mais profunda e sábia do tempo que Deus deu para cada um, para que possamos ser intencionais nos dias que Deus nos concedeu. Em Tiago 4:7 vai dizer: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, submetemos ao tempo de Deus, à vontade dele, então o diabo foge de nós, porque submissão a Deus faz com que a nossa autoridade aumente. Consequentemente, teremos mais autoridade para resistir às coisas pecaminosas da nossa carne, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, porque é isso que nós precisamos, nos submeter à vontade de Deus, submeter ao tempo, aprender a sermos intencionais e aprender a discernir os tempos, porque é isso que Deus tem falado comigo, há tempo para tudo. O capítulo de João fala sobre o ministério de Jesus Cristo e do quanto as pessoas tentavam empurrar ele que fizesse coisas, mas ele sempre repetia: ainda não é chegada a hora, porque para tudo tem um tempo. E quando nós queremos agradar a homens, buscar a glória de homens, então nós nos precipitamos e acabamos com aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Nós não podemos ouvir a voz de pessoas, porque pessoas mudam, pessoas dizem muitas coisas. Isso atrapalha ouvir a voz de Deus
e ela também muitas vezes é contrária ao que Deus tem para a nossa vida. Por isso que nós precisamos aprender a contar os nossos dias, aprender a discernir as estações, aprender a ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer, ouvir também a sua correção, a sua poda, porque Deus só poda, só corrige aquele filho que Ele ama. No início, quando Deus me corrigia, eu ficava triste. Já hoje eu amo quando Deus me corrige. Dói, dói, mas é necessário. Depois da poda vem o crescimento. Não fosse Deus para nos alertar, nós entraremos em coisas que não eram da vontade dele e entraremos em guerras desnecessárias. Deus concede graça aos humildes, aqueles que vão a ele com o coração contrito, quebrantado, rendido a Ele, submisso à sua vontade. E aí sim Ele pode trabalhar na nossa vida e guiar os nossos dias. Nós precisamos buscar compreender mais a vontade de Deus para a nossa vida, porque ela é melhor, ela é boa, perfeita. E é exatamente aquilo que Deus sonhou para que a gente viva. A vontade de Deus é soberana. E para que o nosso tempo se alinhe com o tempo de Deus, é preciso que a gente compreenda qual que é a vontade de Deus. Depois de buscar compreender essa vontade dele, nós precisamos ter a revelação do nosso chamado. Depois de receber essa revelação do nosso chamado, nós precisamos decidir se vamos obedecer ou não à vontade de Deus. Depois que você compreende, que você tem essa revelação, que você decide obedecer a Deus e entrar em obediência e submissão à sua vontade, é que as promessas podem se cumprir. Então, são essas 4 coisas que nos fazem ter o nosso tempo alinhado com o tempo de Deus. Não é impossível viver a vontade dele. Nós temos apenas que buscá-lo todos os dias, não para querer receber algo, para sentir algo, mas por querer mais dele, por querer fazer a sua vontade, porque ele é bom, ele merece tudo. Toda honra, glória e louvor é dele. E nós precisamos voltar a ansiar mais pela presença, pelas coisas do reino, para que a gente cumpra a vontade de Deus. Então é isso que Deus tem falado muito comigo, sobre discernir os tempos, sobre ser intencional, discernir qual que é a hora certa para cada coisa. E nós só entenderemos isso a partir do momento que buscamos Deus todos os dias para compreender qual é a sua vontade. Deus tem buscado pessoas para voltarem à oração, ao secreto e não saírem de lá, porque só assim Deus poderá derramar o avivamento, porque avivamento não é ajuntamento, é arrependimento. Quando há corações rendidos à vontade dele, quando há arrependimento, então Deus pode derramar mais a sua porção, porque ele existe aos orgulhosos, aos soberbos, mas a graça aos humildes, quebrantados de coração. Então que você ouça a voz do Espírito Santo e busque mais essa comunhão com o Espírito Santo, busque ter revelações, obedeça a voz de Deus, para que assim você viva as suas promessas, mas que antes de Deus fazer você viver as promessas, Ele quer te fazer com que você anseie mais pelo abençoador do que pela bênção, que você queira mais a Ele do que tudo aqui nessa terra. Aí sim Deus poderá te entregar algo. Quando nós ansiamos mais pela presença, então assim nós estaremos prontos para receber coisas maiores de Deus, porque Ele não nos entregará algo que irá nos destruir ou nos afastar dele. Ele quer apenas o nosso bem e a sua vontade é soberana, mesmo que muitas vezes não entendamos. Ele sabe de todas as coisas e nunca sai do controle. Que você fique com essa palavra e medite mais para que você compreenda o que Deus está falando. Medite e tenha revelações mais profundas. E se esse vídeo te edificou, também compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas e compreendam o que Deus quer falar com as pessoas neste tempo. Que elas saibam contar os dias e ajam com intencionalidade. Curte esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e entra no perfil para acompanhar os que já tem disponíveis lá. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.